Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje, nós iremos trazer uma linha histórica sobre fatos importantes para a administração. Será uma aula rica em detalhes, datas e dados. Então eu pediria que você acompanhasse até o final e, se necessário, pause o vídeo para fazer anotações. Então, iniciando a nossa jornada, nós temos que no século 26 a.C., no Egito, existiu a construção da Grande Pirâmide. E nesse momento já notamos evidências do planejamento, organização e controles sofisticados. No século 24 a.C., na China, temos o imperador Yao utilizando o princípio da assessoria para dirigir o país de modo descentralizado. Já no século 18 a.C., na Babilônia, percebemos evidências de ênfase no controle como o Código de Hammurabi e a sua escrituração meticulosa das operações. No século 16 a.C., no Egito, tem uma descentralização do reino e a logística militar para a proteção das províncias. No século 8 a.C., em Roma, nós temos o início do Império Romano, que duraria 12 séculos e os embriões de todas as instituições administrativas modernas foram criadas neste período. No século 6 a.C., na China, temos Confúcio, que expõe uma doutrina sobre o comportamento ético dos cidadãos e dos governantes. No século V a.C., na China, Mêncio procura sistematizar princípios de administração. Ainda no século V a.C., mas agora na Grécia, temos as seguintes ideias: democracia, ética, qualidade, método científico, teorização e outras ideias fundamentais para a administração. No século IV a.C., na China, temos Sun Tzu, o famoso escritor do livro A Arte da Guerra, que prescreve princípios de estratégia e comportamento gerencial. No século III a.C., em Roma, verificou-se que o exército romano é o modelo para os exércitos dos séculos seguintes, ou seja, este modelo influenciaria outros tipos de organizações. Em 1494, em Gênova, Luca Pacioli divulga o sistema de partidas dobradas para escrituração contábil. No século XVI, em Veneza, o Arsenal de Veneza se utiliza da contabilidade de custos, numeração de peças inventariadas, peças padronizadas e intercambiáveis, técnicas de administração de suprimentos, além da linha de montagem para equipar os navios. No século XVI, em Florença, Maquiavel publicou O Príncipe, que relata um tratado sobre a arte de governar em que são enunciadas as capacidades do dirigente. Em meados do século XVIII, na Inglaterra, iniciou a Revolução Industrial, que foi o estopim para o mundo empresarial e será explicada com vários detalhes a seguir. Acompanhe o quadro comigo. A Revolução Industrial pode ser considerada uma série de transformações, ou seja, a energia física se transforma em energia mecânica. O trabalho de manufatura passa a ser feito em fábricas. A Revolução Industrial teve por berço a Inglaterra porque ela possuía acúmulo de capitais, mão de obra disponível, Estado liberal e jazidas de carvão. A Revolução Industrial foi dividida em duas fases. A primeira fase da Revolução Industrial ocorreu no século XVIII, na Inglaterra, que possuía um capitalismo concorrencial, que proporcionou o desenvolvimento dos setores têxtil, siderúrgico e agrícola. Nessa primeira fase, a Revolução foi marcada pelo uso de ferro e do vapor. Neste período, existem os seguintes teóricos: Adam Smith, que publicou a obra intitulada A Riqueza das Nações, elogiando o princípio da divisão do trabalho e a especialização dos trabalhadores. David Ricardo, que trouxe a proposta do salário mínimo, ou seja, o trabalhador deveria receber apenas aquele salário que servisse para o seu sustento, criando assim a riqueza para a burguesia. A segunda fase da Revolução Industrial ocorreu no século XIX, tendo como expoentes os seguintes países: Alemanha, Bélgica, França, Estados Unidos e Japão. A segunda fase da Revolução Industrial foi considerada uma fase monopolista e imperialista em desenvolvimento no neocolonialismo, ou seja, nesta fase não existia concorrência porque grandes grupos econômicos surgiram como os cartéis da Alemanha e trustes nos Estados Unidos da América, com o objetivo de controlar o mercado consumidor e fornecedor. A segunda fase da Revolução foi marcada pelo uso do ferro e eletricidade. A segunda fase da Revolução trouxe a consolidação do capitalismo e a afirmação do liberalismo. É importante trazermos aqui que a segunda fase da Revolução Industrial foi a fase marcada por grandes questões sociais, porque com a Revolução Industrial se constituíram as duas principais classes do capitalismo moderno. São elas
a burguesia, que era proprietário dos meios de produção, ou seja, as máquinas e as fábricas. O proletariado, que era a classe trabalhadora, que somente era dono da sua força de trabalho, que era vendida a baixos preços. Nesta fase, os trabalhadores chegavam a trabalhar 16 a 18 horas. Vamos observar então, de modo resumido, as principais características das duas fases da Revolução Industrial. As principais características da primeira fase da Revolução Industrial foram a mecanização da indústria e da agricultura, que antes utilizava a força humana ou animal, a aplicação da força motriz à indústria através da máquina a vapor, o desenvolvimento do sistema fabril, ou seja, o fim do artesão e sua pequena oficina, assim como o lugar ao operário e às fábricas. Um espetacular aceleramento dos transportes e comunicações com a navegação da locomotiva a vapor. As principais características da segunda fase da Revolução Industrial foram substituição do ferro pelo aço, substituição do vapor pela eletricidade, desenvolvimento de máquinas automáticas, especialização do trabalhador, crescente domínio da indústria pela ciência, transformações nos transportes e comunicação, novas formas de organização capitalista e expansão da industrialização. Após tantos fatores históricos importantes, terminamos aqui a nossa aula. Espero que todos tenham aumentado o seu conhecimento e até a nossa próxima aula. Grande abraço!